Há poucas coisas na vida tão chatas quanto ver sua bola de golfe cair em um monte de areia que costuma ficar bem perto da grama. Agora, imagine um campo de golfe com um gigantesco entorno de areia. É o pior pesadelo de um golfista, mas é uma realidade em Dubai, o local de um novo complexo de golfe bilionário de 1.000 hectares. Transformar um deserto em um campo de golfe de luxo soa como plantar repolho na lua, mas é o trabalho de Matt Dobson. É quase impossível construir um campo de golfe dessa qualidade sem a eficiência das novas tecnologias. Em um campo de golfe normal, adiciona-se areia depois que tudo estiver no lugar. Aqui, o máximo que se pode fazer é empurrá-la. E é preciso de bem mais do que um balde e uma pá para lidar com tanta areia. A areia é mais fácil de ser movida do que a terra. Por isso, os castelos dos golfistas podem ser destruídos em segundos por uma tempestade de areia. Então, os contornos do campo de golfe são constantemente irrigados para evitar que o projeto seja levado pelos ares. Mas o homem por trás deste projeto, Bob Knott, sabe que nenhum golfista que se preze ficaria feliz jogando apenas em dunas de areia. Tirando a grama verde, essa é a superfície mais interessante para o golfe. Para atrair jogadores de alto nível, as superfícies deste campo de golfe precisam ser lisas como uma mesa de bilhar. Para isso, a grama precisa ser perfeita. Mas um gramado normal não duraria 2 minutos no calor escaldante do deserto de Dubai. Por isso, os campos de Dubai terão uma combinação de 3 gramas especiais, todas elas adaptadas para condições secas e quentes. Outro problema é plantar a grama, já que não adianta atirar sementes em dunas de areia. A resposta é uma emulsão chamada hidrossemeadura, que mistura fertilizantes, adubos e uma variedade de grama conhecida como centípede. Mas cobrir 1 hectare custa mais de $10.000. A vantagem é que não preciso usar tanta água na hidrossemeadura porque ela retém a água. Ela consegue reter muito mais umidade durante os dias quentes do verão. A hidrossemeadura é uma forma rápida e eficiente de semear dunas de areia. Após 6 a 12 dias, estas áreas verdes ficarão cobertas de grama centípede. Mas esta variedade é grossa demais para formar uma superfície perfeitamente plana. Então, 2 variedades da grama bermudas são usadas em áreas específicas do campo. Nós usamos a grama Tiffaway 419 dos Fairways e Alder Ross. Para os greens, usamos uma grama mais fina que aparamos para criar uma superfície mais plana, a Tiffle Eagle, outro tipo de grama bermudas. O problema é que a técnica de hidrossemeadura não funciona com a grama bermudas porque ela não cresce de sementes. Em vez disso, pequenos brotos são espalhados manualmente ao longo das dunas do campo. Atirar pedaços de grama na areia não é tão esquisito quanto parece. Em outras partes do mundo, importa-se areia para criar uma área de cultivo adequada ao campo. Para amolecer um torrão de grama, ele precisa ser espesso. O gramado de sua casa tem cerca de 20.000 folhas de grama por metro quadrado. Mas em um campo de golfe, eles precisam de 3 vezes mais. E como todo jardineiro sabe, quando a grama começa a brotar, ela precisa de muita água. Mas se há uma coisa que faz a fama dos desertos, é a falta de água. Atualmente usamos 11 milhões de litros de água por dia. E de onde espirra magicamente toda essa água? Os engenheiros conseguiram materializar até 1 milhão de litros de água toda semana a partir do sistema de esgoto de Dubai. A água extraída dos esgotos, tratada e armazenada em 2 enormes lagos de 80 milhões de litros. Mas, ao menos que sejam usados na irrigação, os lagos de água serão apenas obstáculos do campo de golfe. Para manter os gramados constantemente úmidos, o complexo de golfe construiu suas próprias estações de bombeamento. Com 6 bombas de 100 cavalos, elas são capazes de movimentar mais de 25.000 litros de água por minuto. Uma espiada sobre o gramado revela uma intrincada rede de 90 quilômetros de dutos. Em um campo de golfe normal, existem dutos que drenam um excesso de água para longe do gramado. Aqui, eles fazem o oposto.
Graças às bombas e aos dutos, cada torrão de grama, arbusto e árvore do terreno de 60 hectares recebe a quantidade exata de água durante o tempo correto. E para garantir isso, 150 sensores monitoram constantemente o nível de umidade de cada área do campo. Assim que eles começam a sentir sede, as estações de bombeamento e 4.000 irrigadores entram em ação. Se algum dia você olhar para o deserto e vir um campo de golfe como este, não é uma miragem. É mesmo um campo de golfe de 18 buracos dentro de um clube muito exclusivo. Ah, se você for membro.